Com o surgimento das redes sociais em larga escala, os comentários migraram mesmo sobre coisas da Folha muito para as redes sociais. Antes era redação ou e-mails. Ok. Quando o leitor escreve para o Ombudsman, a gente é obrigado a responder. Então eles mandam para nós e a gente faz uma resposta básica. Mas normalmente isso hoje é muito raro. Nem e-mail mais existe. Sim. Porque as pessoas vão todas para as redes sociais. Manda lá direto, rapidinho. E como eu não vejo isso, então a vida tá ótima. De vez em quando aparece um ou outro e-mail, né? Uma ou outra situação assim. Às vezes apareceram situações já maravilhosas. Desde gente que queria me matar, a gente que disse que ia se matar e não se matou. Recentemente recebi um outro e-mail desse. De alguém que estava muito deprimido e tinha decidido se matar e leu uma coluna que eu escrevi, foi a última coluna do ano passado, eu lembro por causa dessa história, e ele resolveu que ele não ia se matar, certo? Então, eu tenho muita consciência que eu, assim como outros colegas, tem a capacidade de impactar pessoas, né? Então, quando eu recebo e-mails como esses, eu respondo. Certo. Né? Agora, a maior parte do que se fala em redes sociais, ou a gente querendo brigar, bobagem, gente falando, sei lá, de sexo. Sim, sim. Umas coisas assim meio, né? Então isso eu não sei de nada. Então se me xinga ou se não me xinga, ela sabe, eu não. E tá bom assim. Tá ótimo, né? Aí ele tá ótimo. Aí você filtra. E tá ótimo. Filtra, não é isso? Ô Pondé, quando a gente pensa em filósofo, a grande parte pensa assim, pô, o cara é um puta pensador, o cara é um sábio, o cara manja, aquela pessoa incrível, parece que tem resposta pra tudo. Encontra o caminho, é um baita de um comunicador, pensador, questionador, robusto pra caramba. Mas tem algum momento que um sábio fala não sei, ou um filósofo fala assim não sei, isso é comum? Quando você não sabe o que acontece, você busca isso onde, você diz não sei. Isso é comum uma pessoa falar não sei. Porque parece que todos os filósofos, eles sabem de tudo. Eles costumam falar assim, não sei. É porque acho que tem níveis, nessa sua pergunta tem níveis diferentes de problemática. O Sócrates, por exemplo, foi imortalizado com a ideia de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, o não sei da filosofia pode ser uma resposta muito profunda. Inclusive como resultado de várias tentativas de saber que vai construindo aquilo que em filosofia chama de ignorância douta, ou docta ignorância, que é a ignorância daquele que sabe muito mais do que a maioria e, portanto, tem muito menos certeza do que a maioria. Porque quem tem muita certeza é normalmente porque leu pouco. Perfeito. Certo? Ou porque pensa pouco, então... E não sofre muito, né? É, isso mesmo. Então tem aquela ideia fechada, acha que resolveu tudo com 2 frases e ele tem... e que é muito comum hoje, porque as redes sociais colocam todo mundo para pensar. Né? Então eu acho que existe o não sei nesse nível, que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação. O Cioran, por exemplo, achava que quando você é um filósofo e estuda muita coisa, você acaba descobrindo que a sua avó é mais inteligente do que muitos intelectuais que você conhece. Entendeu? Por exemplo. De que entendia coisas muito mais profundamente pelo impacto do dia a dia, da vida concreta e da longa vida. Existe uma outra... Quando você está falando, por exemplo, no âmbito da mídia... Então o filósofo está exercendo sua função de intelectual público, é que normalmente as perguntas são fáceis, entendeu? E elas são fáceis e elas transitam por temas. Por exemplo, a mídia fala de 3, 4 coisas o tempo todo. Certo. Então, as perguntas, quando você está falando, discutindo política, discutindo, sei lá, aborto, discutindo, sei lá, eutanásia, discutindo ciência, pandemia, lockdown, sei lá, essas coisas que agora já estão caindo de moda, mas há um ano atrás todo mundo falava disso o tempo todo, muito né? Bom. Tá caindo de moda já. Então, assim,
esse universo de perguntas, são fáceis, porque na realidade são perguntas que se repetem o tempo inteiro e você está na lida com elas o tempo todo. Como eu costumo dizer, depois de fazer jornal na televisão, 12 anos, você descobre que não acontece nada no mundo fora de uns 5 assuntos. E são previsíveis? Todos eles. Você já sabe o assunto. Você tá em dezembro, você já sabe qual vai ser o assunto de dezembro. Porque assim... Começa o ano, é assim, ó. A pandemia não foi previsível. Com certeza. De vez em quando acontece coisas que... né? Mas assim, ao longo dela, a discussão foi se tornando previsível e muito comum. E se falou muita bandalheira e Sim. coisa pra cá, coisa pra lá. Porque inclusive não sabia muita coisa, ainda menos do que hoje. Mas assim, política... Então, é alguém que sobe, alguém que desce, tramas, corrupção. Tem uma época que a coisa fica quente quando o terrorista começa a cortar a cabeça, matar gente. Tem os temas relacionados à guerra, que de vez em quando estoura, recentemente o Afeganistão. Sim. Né? Então, você tem problemas de catástrofes naturais que acontecem. Sim. Então, não é que... o noticioso, como se fala, né? O conteúdo do efêmero, do dia a dia do jornalismo, esse é muito repetitivo. Por exemplo, há dias que só se fala de golpe, não golpe, 7 de setembro, Bolsonaro. É verdade. Ameaça autoritária. É o tempo inteiro todo mundo falando disso. O efeito rebanho, como se fala. Todo mundo só fala disso o tempo inteiro. Então, normalmente quando você ouve alguém vindo perguntar alguma coisa num ambiente como esse, para o filósofo ou intelectual em geral, não é o tipo de coisa que você diria não sei. Exato. Né? Agora, se você me perguntar agora, existe vida após a morte? Eu vou lhe dizer, não sei. E quem disser que sabe, mente ou é mal informado. Porque não tem como saber. Entendeu? Então tem um monte de coisa que a gente não sabe. Mas não é o tipo de pergunta que aparece no ambiente público, normalmente. Da mídia em geral. É aquela pergunta, Deus, pergunta, sei lá, cultura, pergunta sobre ética, aparece muito pro filósofo, né? Ética pra cacete. Ética, né? Moral. Ética tá o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? E aí, ética é aquela coisa que parece que é muito simples, mas na verdade não é, né? Você começa a aprofundar. Sim. Imagina, o certo e o errado. Sim. A gente sabe mais ou menos o que é. Sim. Normas nos ajudam a estabelecer o que é. Né? Sim. Mas essa certeza toda que todo mundo sabe que é o certo e o errado, é claro, não vale. Porque tem aquele tipo de pessoa que fala, não, eu sei o que é o mal Hitler. Não vale, né? Quando você fala em Hitler, você abaixou o nível da conversa, né? Você assiste o filme de Segunda Guerra, você sabe que é o escroto, é o alemão. Né? Por isso que é bom, inclusive. Já a Primeira Guerra não é tão óbvia, porque não tem um Hitler em lugar nenhum, né? Então, a discussão sobre o que é o certo e errado moralmente não é tão fácil de fazer.